Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Cid, Cidinho, Sidão. Sidão é o pai, o general, o Cid. Eu tenho o Cidinho, o irmãozinho. Deve ter o cachorro que se chama Cids. Toda a família Cid. Ontem lá o Mauro Cid esteve depondo na Polícia Federal. E ele ficou quieto, de boca fechada. E aí muita gente falou, nossa, ele não falou nada, hein? Tá vendo? O cara ponta firme, não abriu o bico. Pausa para rir. O silêncio do Mauro Cid é um grito. É um grito. É um grito desesperado. É um grito de libertação. É dizendo assim em alto e bom som: bye, bye, Bozo. Bye, bye, Bozo. Bye, bye, Bozo. E o Bozo, que as pessoas falam, ele é um idiota. Ele é limitado mesmo. O Haddad tem razão. Um dos caras mais limitados que eu já vi é o Bolsonaro. E aí, a limitação num país de gente que tem muita gente limitada acaba sendo uma coisa que torna a pessoa carismática, um idiota. O idiota tem o seu charme, principalmente entre os idiotas. E como a gente tem muitos idiotas no Brasil, o Bolsonaro se tornou o líder deles. Quando eu digo idiotice mesmo, de ter um nível de formulação básica, rastaquera, as pessoas que são ogras. O ogrismo é um movimento. Mas ele é esperto. Ele sabe, né, exatamente quando a água bate no seu bumbum branco, peludo. Segundo consta, o bumbum é branco e é peludo, mas não sou eu que digo isso. São as fotos dele na praia, no começo, quando ele era mais novinho. Olha só, esse sujeito percebeu que a água bateu no bumbum. Por quê? Porque ele disse assim, cada um agora vai para o seu lado. O Cid toma conta da vida dele, eu tomo da minha. Ele percebeu que o Cid vai fazer o que me parece óbvio. Delatar. Mas não no gogó. Vai delatar com provas. Eu falava aqui ontem com o Miguel do Rosário, falou, olha, tem duas possibilidades. Ou esse cara é um absoluto idiota, ou ele é muito esperto, Cid. Porque entre a primeira e a segunda prisão, ele não apagou os dados do celular. Ele teve tempo para fazê-lo e não fez. E mesmo antes da primeira prisão, sabedor de que era alvo, ele não apagou nada. Ele guardou as provas, porque as provas permitem que ele possa vir a negociar a sua delação. Sem provas, não tem delação. Delação não pode ser só, olha, eu disse isso, disse aquilo, só podia ser na época da Lava Jato. Não precisava nem dizer. Se você suspirasse, olha o Lula, o cara fala, pronto, Lula criminoso, completava a frase. Não precisava entregar documento nenhum na época da Lava Jato, contra ninguém que dissesse que o Lula era ladrão. Então, só que esse tempo eu espero que tenha passado e que a gente esteja num outro momento histórico. Então, o Cid terá que apresentar provas. E se ele sabia que as provas são necessárias para prender alguém, ele sabia que as provas também eram fundamentais para libertá-lo se porventura ele viesse a ser pego num esquema. E ele as guardou. E são essas provas que estão falando pela imprensa no primeiro momento e que serão utilizadas por um advogado especialista em delação para tentar livrar o Cid de um processo, por exemplo, gravíssimo, segundo o nosso
Pedro Estevam Serrano disse aqui, mas tão grave que prevê prisão de 10, 15 anos, que é de entrar dentro do sistema público, da área de saúde, e falsificar um documento. É a violação por um funcionário público, né? No caso ele era um funcionário público, esse tipo de violação, segundo Pedro, isso daí leva a uma prisão que pode ser de 10 a 15 anos. Quer dizer, ele vai pagar lá 5, 6, mas isso é uma coisa muito grande. Se ele disser que ele fez isso sob solicitação do seu chefe e agiu como funcionário público, cumprindo ordens, não que ele vai se livrar totalmente disso, mas ele terá como dividir, no mínimo, reduzir os danos, no mínimo, desse seu processo contra ele. Bom, esse é um processo. É o processo de falsificação de um documento público para ser utilizado pelo presidente da República e sua filha. Mas ainda tem a questão das joias. E ainda tem a movimentação da sua conta bancária em Miami, que ele autorizou a quebra de sigilo ontem. Muita gente não está falando disso. Muita gente não está tratando isso com a devida importância. O CID ontem negociou com a Polícia Federal o seguinte: tomem, é de vocês. Fiquem aí. Está quebrado, está sem aí, pode quebrar meu sigilo. Eu autorizo. E essa conta de Miami, do Banco do Brasil, que ele autorizou a quebra de sigilo, foi da onde ele tirou os 35 mil dólares que foram achados na casa dele no dia que ele foi preso. Foi dessa conta bancária que fez com que ele saísse de Brasília, viesse a Viracopos, de Viracopos, em Campinas, fosse para Miami, desse entrada por aqui, e que não se sabe se ele declarou esses 35 mil dólares. Que ele pode ter entrado com esses 35 mil dólares aonde? Na cueca, na meia. E ele tirou esses 35 mil dólares, sabe quando? 2 dias antes do Bolsonaro voltar para o Brasil. O Bolsonaro tinha resolvido voltar e provavelmente precisava de dinheiro, né? Para pagar os absorventes da Michelle, como ele disse, que o dinheiro que a Michelle usava era para isso. Como ele disse que o dinheiro da Val da Açaí era para comer gente. Uma pessoa muito delicada, quando eu estava falando do ogrismo, quanto o ogrismo tem na estratégia política do Bolsonaro, por saber que muita gente falaria exatamente o que ele disse. Só que aí, meu amigo, minha amiga, meu amigo, a casa cai. Porque agora é o seguinte: a Polícia Federal não está mais na mão do Bolsonaro. A Receita Federal não está mais na mão do Bolsonaro. E vou dizer mais. E mesmo o Ministério Público, o seu Aras já está dizendo: Lula, sempre fui Lula, desde criancinha. O Aras está fazendo isso. Só que quem escolhe o próximo, o Procurador-Geral da República, é o Lula. O Aras está se insinuando, piscando. Só que o Lula deve escolher alguém mais próximo e mais sério e que vai pôr o Ministério Público para operar como deve. Não só nas questões ligadas à corrupção, mas também a questão ambiental, por exemplo, que é fundamental ter um Ministério Público sério, questão dos direitos humanos, que é fundamental ter um Ministério Público sério, porque durante anos no Brasil o Ministério Público só foi usado para entrar na política e disputar como um partido. Isso vai ter que mudar. E aí o Ministério Público já não estaria mais na mão do lavajatismo ou do bolsonarismo. Então, essa mudança cria um cenário para o Bolsonaro, com essa, para mim, dada a delação do Cid, está dado o que vai acontecer,
E se acontecer a do Anderson Torres junto, então é muito difícil que o Bolsonaro, não se torne inelegível, 2, não seja preso. Bolsonaro entra na fila dos futuros presidiários brasileiros. E o que ele vai fazer? Talvez fuja do país antes disso acontecer, se junte a Moro, pedindo asilo político nos Estados Unidos ou nos Emirados Árabes, onde ele tem as suas relações comerciais bastante afinadas, né, para poder se dizer perseguido político de uma ditadura de esquerda, amigos, amigas e amigas. Mas essa narrativa vai juntar aí uns 25%, 30% dos brasileiros, mas na hora que ele ficar fugido do Brasil ou numa cadeia, o bolsonarismo tende a se tornar algo menor na política. E é o que todos nós esperamos para o Brasil. Vai, Cid! Fica quieto, entrega as provas. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.